Muito bom dia a todos, este é o Medicina e Saúde na CBN Diário. A gente já tratou aqui no programa sobre a dor lombar, a lombalgia, mas a dor no nervo ciático pode ser também sinal de uma hérnia de disco. Por isso vamos tratar do tema hoje. O bate-papo é com o Dr. Alexandre Elias, que é neurocirurgião especialista em coluna. Muito bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Matheus, e aos ouvintes, tudo bem, graças a Deus. Doutor, já começando com a explicação do que é hérnia de disco e também essa ligação com a dor no nervo ciático. Olha, o que é hérnia de disco? A hérnia de disco, ela faz parte do envelhecimento da coluna de todo ser humano. Então a coluna, à medida que vai envelhecendo, os discos vão ficando eles vão ficando gastos, e com isso você pode ter o deslocamento de um pedaço dele, o que formaria uma hérnia. O fato de você ter a hérnia não quer dizer que seja uma doença. Só é doença se você tiver algum sintoma. E normalmente o sintoma é aquela dor conhecida do nervo ciático, onde o indivíduo tem uma dor que começa na coluna, corre para toda a perna, normalmente acompanhado de formigamento e bastante dor. Então a dor no nervo ciático, ela não é uma doença, é um sintoma que pode ser a hérnia de disco. É um sintoma relacionado a uma compressão da raiz nervosa, normalmente por hérnia de disco, dentro da coluna. Esta raiz nervosa é que vai formar o ciático. Então não é que o ciático está apertado, é a raiz nervosa que vai formar ele dentro da coluna. Sintomas então da hérnia de disco: formigamento, dormência e fraqueza de pernas e dedos. Exatamente. Em geral, você tem essas três coisas. Há situações mais graves, onde você pode ter uma coisa que a gente chama de síndrome da caudequina, onde o indivíduo pode ter um amortecimento na região do períneo, na região do pênis, da vagina, do ânus. E isso pode ser acompanhado por dificuldade para urinar ou perder urina na roupa. E em homens até por impotência. Esses são casos mais graves de síndrome da caudequina, e que normalmente o tratamento é cirúrgico, para que você tente recuperar as estruturas neurológicas. Existe uma idade específica em que elas começam a aparecer? Sim, as hérnias, elas fazem parte do envelhecimento da coluna e fazem parte do começo do envelhecimento da coluna. Então, por isso que normalmente hérnia você vê em pessoas de 30 a 50 anos. E depois disso você pode ter, mas já não é tão comum. Até antes de falar do tratamento, o diagnóstico, ele é feito obviamente por um especialista, mas quais são os exames? Olha, o diagnóstico é feito basicamente na anamnese, na conversa que nós fazemos com os pacientes e no exame físico. Então, na hora que você examina, tem várias manobras que você realiza para identificar se há ou não a raiz nervosa comprimida e causando a dor, e se há ou não alguma alteração dessa raiz nervosa, que esteja dando uma fraqueza ou uma perda da sensibilidade. Uma vez feita essa hipótese, o melhor exame seria um exame de ressonância magnética da coluna, onde você vê bem as estruturas neurais, você vê as raízes nervosas e você também vê as compressões relacionadas a hérnia de disco ou qualquer uma outra que você possa ter. São casos mais raros, mas pode ter um tumor, pode ter uma infecção, alguma outra coisa que comprime a raiz da mesma forma e dá um quadro clínico semelhante. A hérnia, ela pode aparecer uma por vez ou casos em que aparecem mais de uma, como que realmente funciona? Olha, na verdade, esse envelhecimento ele vai progressivamente atingindo os discos. Então, se você tiver uma pessoa um pouco mais velha, ela já pode ter vários discos degenerados. Não quer dizer que todos estão dando sintomas. Uma coisa muito comum, o que é? O indivíduo tem uma hérnia do lado direito com uma dor brutal na raiz nervosa daquele lado direito, e ele pode ter mais 3 hérnias do lado esquerdo que não tem nenhuma relação com o quadro clínico. Então, se ele fosse operado, vamos supor, ele vai operar só essa que é do lado direito que está dando sintoma. Ele não vai operar a que não está dando quadro clínico que estaria do lado esquerdo. Este é o Medicina e Saúde na CBN Diário. Estamos falando da hérnia de disco e também a sua ligação com a dor no nervo ciático. A conversa é com o neurocirurgião especialista em coluna, Alexandre Elias. Doutor, e agora sobre o tratamento.
quando ele é feito com medicamento, quando ele é feito com cirurgia? O tratamento, exceto essa situação mais grave de caldequina ou uma fraqueza importante do pé, o tratamento, na extrema maioria dos casos, é feito com medicação. Então você usa anti-inflamatórios, que são os hormonais, que são um pouco de cortisona, anti-inflamatórios comuns, tem analgésicos simples, tem analgésicos derivados de morfina, relaxantes musculares e fisioterapia analgésica. Normalmente o resultado é muito bom e não há necessidade de nenhum tipo de tratamento cirúrgico. Nos casos que não vão bem com esse tratamento, passados 2, 3, 4 meses, aí opta por um tratamento cirúrgico, que hoje pode ser minimamente invasivo com microscópio ou até com endoscópio, que é uma cirurgia relativamente nova e que está já bem relativamente comum no Brasil. E quais são os efeitos colaterais da medicação também? Olha, você tem que tomar muito cuidado com o uso. Todo mundo tem medo de derivado de morfina. Lógico, derivado de morfina tem que ser usado com parcimônia, com indicação médica. Até porque só vende com receita médica. Porém, os anti-inflamatórios comuns, os diclofenaco, meloxicam, tem vários tipos, eles vendem sem nenhuma receita. E eles podem trazer um problema grave, que se a pessoa abusar dessa medicação, ela pode ter uma lesão no rim, pode até parar numa diálise, se ficar usando continuamente. Então, o indivíduo leigo, um dos problemas que nós vemos é isso. Como o anti-inflamatório faz melhorar a dor, ele compra na farmácia sem receita e, se eu compro sem receita, isso não vai me dar nenhum problema. Esse pensamento está errado, vai sim, pode dar um problema renal extremamente grave. Então, assim, tem um problema de dor, eu sempre digo que a dor é uma amiga nossa. Procure um médico para avaliar essa dor, porque algo está errado. Agora, vai fazer algum tratamento, não fica tomando remédio por conta própria. Procure um profissional para te orientar e você sempre fique atento se estiver tomando bastante anti-inflamatório, de lembrar esse profissional. Às vezes o indivíduo passou em vários médicos e todos deram anti-inflamatório. Como ele está vindo nele pela primeira vez, ele vai dar um pouco de anti-inflamatório. Se você somar todos esses anti-inflamatórios, acaba dando uma dose muito maior do que a preconizada. E as atividades de correção de postura e também fisioterapia? Uma vez melhorada a dor, aí o paciente entra num programa de reabilitação e de RPG, que é a reeducação postural global, para aprender como abaixar, como levantar, como carregar peso e evitar crises de dor na coluna. Para chegar num ponto em que já está ali a hérnia de disco, quais os avisos em termos de tempo que o corpo já vem dando? É um processo longo até ser diagnosticado uma hérnia de disco? Você pode ter quadros com lombalgia crônica, que é dor só na coluna, não lombociatalgia, que é a dor que vai para a perna, que nos faz pensar em hérnias de disco. Então você pode ter pessoas que têm lombalgia crônica e com o tempo desenvolve uma dor irradiada para a perna relacionado a uma hérnia. Mas você pode ter também pessoas que nunca tiveram nada, de uma hora para outra podem ter um quadro de lombociatalgia, essa dor irradiada para a perna, relacionada a uma hérnia de disco, no caso seria uma hérnia de disco aguda. Muito bem, conversamos com o neurocirurgião especialista em coluna, Dr. Alexandre Elias, esclarecendo alguns dados e também até algumas informações sobre o tratamento, diagnóstico da hérnia de disco. E a gente começou o programa dando alguns sinais, do que a dor no nervo ciático tem a ver com esse problema. Muito obrigado pelo bate-papo, doutor. Eu é que agradeço, um abraço para você e aos ouvintes. Um bom dia a todos e sábado que vem tem mais Medicina e Saúde.